Só para a gente ter uma ideia, o anúncio do fechamento da Ford já gera uma queda no comércio de São Bernardo do Campo, segundo alguns comerciantes, ouvidos inclusive hoje pela imprensa, e é um fechamento que preocupa as autoridades. Oi, prefeito, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia, Vila, bom dia, Denise e todos os ouvintes da Jovem Pan. Estou à disposição de vocês para noticiar, naturalmente, atualizar do que a gente busca aí para tentar resolver ou minimizar esse grave problema anunciado pela montadora Ford em São Bernardo do Campo. Claro, prefeito. Será que é possível reverter essa situação? De que maneira o município, até o governo do estado, de que maneira os poderes podem ajudar a empresa com alguma renúncia fiscal, alguma coisa desse tipo, para a preservação dos empregos? Isso é possível? Primeiro, nós nunca nos negamos a atender a montadora. Eu, como prefeito, estive 3 vezes na Ford e os pleitos que foram feitos sempre foram atendidos. Até para a gente poder entender, você não consegue oferecer ajuda para quem não quer ajuda. Eu fui surpreendido pela notícia, nunca se tratou da possibilidade da Ford São Bernardo encerrar suas atividades. Diferente da General Motors, que avisou que precisava de apoio, caso contrário, deixaria o Brasil, a Ford nunca se posicionou com esse tipo de preocupação, com esse tipo de atitude que eu considero, inclusive, irresponsável, porque ela trata, são milhares de famílias que vivem dessa montadora e, no mínimo, eles deveriam, antes de apresentar este plano de fechamento, um plano de desmobilização da planta e buscar alternativas. Agora, os trabalhadores, a cidade, não pode ser responsável sozinho por uma empresa que não se atualizou, por uma empresa que não se modernizou, que não lançou novos produtos. Então, isso tudo poderia ser colocado à mesa se eles condicionam uma renúncia ou uma diminuição de carga tributária, considerando novos investimentos. Seguramente nós buscaríamos essas alternativas com o governo do estado, com o governo federal e até mesmo com a prefeitura, que é a menor parcela do bolo tributário. Eu, da montadora, recebo o IPTU, transferência do ISS, transferência do ICMS. Mas eu não me negaria jamais a discutir o tema. Agora, é muito difícil você simplesmente ser surpreendido dizendo o seguinte: final do ano, encerramos as atividades. Fato que eu considero lamentável e, pior do que isso, repudio veemente. Agora, prefeito, parece que a situação, a decisão da Ford foi diferente da GM. A GM questionava carga tributária, as condições fiscais e tudo mais com que a empresa tinha que lidar. No caso da Ford, houve um comunicado internacional, foi uma decisão da empresa no âmbito global, como uma estratégia, inclusive houve repercussão do ponto de vista das ações. Claro que isso é o que menos importa, eu estou falando do ponto de vista da empresa no exterior. Então parece ser uma estratégia para ter maior eficiência em termos de resultado de uma forma mais geral. Né? Então é uma situação difícil de ser negociada. O senhor vai participar da conversa também com o governo aqui do estado de São Paulo? Eu estou a caminho já do Palácio dos Bandeirantes. Quem provocou essa reunião com o governador João Dória fui eu. Imediatamente, quando eu fui comunicado oficialmente pela montadora dessa atitude deles de encerrar a atividade da planta de São Bernardo do Campo, na mesma hora eu liguei para o governador João Dória e já foi marcada essa reunião de hoje, onde nós gostaríamos de abrir um diálogo, abrir um canal para saber o que é possível ser feito para reverter, porque ela não está deixando o país, ela quer deixar São Bernardo. Ela tem outras 2 plantas no Brasil, uma em Taubaté e uma outra planta em Camaçari, na Bahia. Muito provavelmente, se eles desativarem completamente a planta de São Bernardo, a de Taubaté fecha também, porque lá não fabrica carro, fabrica componente. Sim. E parte desses componentes significativos vem para a fábrica de São Bernardo. Então, ou nós reagimos para poder frear esta decisão que eu considero irresponsável da montadora, respeitando o capital privado, e eu respeito, eu também sou empresário, respeito profundamente o recurso privado. Agora, a montadora está há 52 anos no país. Se eles estão passando por uma crise que todos passaram, nós temos que discutir o que é preciso ser feito para minimizar este impacto dos prejuízos. Precisa ser considerado todos os benefícios fiscais que foram dados por essa montadora ao longo de décadas. Qual é o benefício fiscal que ela mantém na Bahia para querer manter aquela fábrica na Bahia e não manter a de São Bernardo do Campo?
Então tem que ser feito um diálogo e principalmente nós contamos com o apoio do governo federal, que é o grande fiador desta farra tributária que tem o Brasil, aonde cada estado tem a sua alíquota de ICMS, faz um leilão tributário e hoje nós acabamos pagando um alto preço dessa irresponsabilidade de um Congresso Nacional que não é capaz de fazer a reforma tributária no Brasil. Sim, prefeito, bom dia, Marco Antônio Villa. Bom dia, Villa. São Bernardo foi, a partir dos anos 1950, chamado de Detroit brasileira, né? Me lembro muito bem disso tal. Detroit não é mais nada nos Estados Unidos, uma cidade entrou em uma decadência danada, e São Bernardo seguiu outro caminho, não da decadência, mas de virar uma cidade de serviços, né? E não é de hoje. É bom lembrar que a Volkswagen de São Bernardo do Campo foi a maior da América Latina em certo momento, não é mais. Perfeito. Né? A Brastemp mudou de São Bernardo, e outras empresas. A argumentação das empresas, que é que o ABC mais do que São Bernardo, falando mais na região do ABC, ficou muito caro, né, de um lado, né, e muitos lotearam até as suas áreas, né, e o custo ficou muito alto se mantendo no ABC. O senhor fez a referência ao caso da Ford e da Bahia, os incentivos fiscais. Então a questão toda, me parece, prefeito, aí eu queria saber brevemente a opinião do senhor, é que é um processo histórico tal, que independe da vontade da prefeitura, é uma decisão da Ford internacional e há uma tendência dentro do Brasil para o deslocamento para áreas em que as empresas são mais favorecidas e também o custo de vida é mais baixo, os fornecedores, as condições são melhores do que a existente hoje no ABC. Quer dizer, foi um processo histórico já encerrado. São Paulo, Detroit não é mais Detroit, São Bernardo do Campo não é mais a Detroit brasileira, né? Não, existe um processo de migração natural, não apenas para outros estados, mas também para o chamado circuito caipira do interior de São Paulo. Sim. Você vê que as montadoras mais modernas migraram, por vários os fatores, mas ainda, Vila, e eu não digo isso porque sou prefeito, sou morador de São Bernardo, nascido, criado e vivido aqui. Aliás, nasci num bairro do lado da Volkswagen. Sim. Mas hoje nós estamos numa curva invertida. A Volkswagen investiu nesses 2 últimos anos, agora, estou falando de 2017 e 2018, 2,2 bilhões. Já lançou 2 veículos novos na planta de São Bernardo. Sim. A Scania trabalha 3 turnos, hoje inclusive aos sábados, tem a produção dela vendida 4 meses para frente. A Mercedes investiu 800 milhões na planta dela de São Bernardo. Está trazendo a produção de todos os caminhões dela, de Juiz de Fora, que era compartilhado, São Bernardo e Juiz de Fora, toda para São Bernardo do Campo. Então, você percebe claramente que as montadoras que acreditaram nas suas plantas da cidade estão indo muito bem. Nós exportamos caminhões da Scania para a Rússia. Por quê? Porque tem competitividade, tem uma planta moderna, atualizada. Então, você também tem que olhar para dentro da montadora, e eu sei que isso não é responsabilidade do poder público, eu não sou gestor de empresa privada que não faz parte do meu setor. Mas faltou investimento. Quer dizer, a direção levou ao sucateamento da planta para anunciar o seu fechamento depois? É uma pergunta que tem que ser feita. E é provável que a resposta seja sim, né? Porque ela tem benefícios que não deveria ter, eu acho, benefícios indevidos, que ela tem em outros estados, né? Pois é, agora, você percebe, em cima da sua pergunta, que é extremamente valiosa e importante, existe uma mudança. A cidade ficou mais plural sobre o aspecto de mão de obra. Sim. Os serviços cresceu muito. Você bem colocou, aonde era a Brastemp, hoje é um shopping center e um hipermercado. Sim. Mas a atividade industrial ainda é preponderante. As montadoras são ainda as maiores empregadoras de São Bernardo do Campo. A Volkswagen tem a maior planta industrial da cidade e é a empresa que emprega o maior volume. E deu garantia até 2020 para não ter demissão. Por quê? Tem um planejamento, está estruturada, investiu. Mundo moderno, quem não investe, quem não se atualiza, perde competitividade. Claro. O que tem que ser discutido, e a gente espera uma reação urgente do governo federal, é isso, sobre todos os benefícios que a montadora colheu ao longo dos anos fiscais. Quer dizer, nós estamos falando de recurso público que deixou de entrar para a sociedade e foi investido. O que eu defendo, eu não sou contrário. Agora, o que nós precisamos é ter um diálogo mais amplo, que não dá para aceitar sobre o aspecto de uma decisão unilateral sem um planejamento. Ô Vila, imagine você, direto e indireto, nós estamos falando de alguma coisa entre 25 mil e 30 mil empregos.
Prefeito... Se você imaginar que todas essas pessoas imediatamente entrarão para o SUS, quem tem filho na escola privada vai para a escola pública. Você tem uma demanda aumentada de uma maneira abrupta, que no mínimo o poder público tem que tomar ciência e ter uma programação. A queda na receita do município. Ok, prefeito. E, simplesmente eu acho que assim faltou um diálogo e é o que nós estamos buscando nessa reunião. E a Jovem Pan vai acompanhar essa reunião, prefeito. Prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo, muito obrigado mais uma vez e bom trabalho. Eu é que agradeço, um bom dia para todos vocês.